quando junta 3 zagueiros e Flamengo na mesma frase, tem um pessoal que fica agoniado, tem um pessoal que não gosta desse negócio. A gente vai dar uma olhada nas escalações do Sampaoli desde que ele chegou, né? Foram só 2 jogos. Em um deles ele entra com 3 zagueiros e no outro ele volta com a linha de 4. Tem a informação de que amanhã ele vai repetir o time que ele colocou em campo contra o Ñublense pela Libertadores e não o time do Campeonato Brasileiro. A gente pode dar uma olhada nas 2 telas, só para a gente fazer uma comparação e começar um exercício aqui de como vocês acham que o Sampaoli deveria escalar esse Flamengo para jogar contra o Maringá e reverter o placar de 2-0 a favor do adversário. Essa aí é a escalação contra o Ñublense. Santos, a linha de 3 zagueiros ali com o Léo Pereira, o Davi e o Fabrício Bruno, Vidal. O Davi Luiz já está pronto para jogar? O meio-campo. O Davi Luiz, na verdade, ele estava fazendo controle de carga. Ele não teve nenhuma lesão. Ele ficou fora como uma forma de prevenção de lesão. Então, ele tem condição de entrar em campo. Pode sim entrar aí nessa formação. Aí tem Gerson e Thiago Maia. Marinho aberto pela direita, Ayrton Lucas fazendo a ponta esquerda, a ala esquerda ali, e Pedro e Gabriel juntos lá na frente. E aí a outra escalação é a que ele entra contra o Internacional, acaba perdendo o jogo, mas um Flamengo com uma linha de 4 ali, com o Wesley França, o lateral direito menino que jogou bem, Fabrício Bruno e Léo Pereira, uma dupla de zaga com um pouco mais de velocidade, Ayrton Lucas pela esquerda, teve uma falha, mas tá jogando bem, o Ayrton Lucas, acho que todo mundo tem concordado com isso, né? E aí Thiago Maia, Vidal e Gerson, Everton Ribeiro centralizado, Gabriel e Pedro. O curioso dessas 2 escalações é que tem Gabriel e Pedro nas 2, né, presidente? É verdade. Será que amanhã tem novidade, ser só um ou outro? Eu gosto mais desse time aí contra o Inter, né? E a gente achava mesmo que ele já ia primeiro, mudar. Não, o segundo, Eu gosto mais do primeiro. Não, os 3 zagueiros. Já gosto desse debate. Não acho que também o Davi Luiz vive boa fase. Não sei nem se é para ser ele ali, não sei como é que andam os treinos do Pablo, mas enfim, ele tem muita moral, Rodrigo Caio, enfim, Mas esse time aí, eu acho que eu não gosto de tirar o Everton Ribeiro, talvez seja isso, sabe? Na outra formação sempre tiram, né, o Everton. Eu acho que ele dá um controle de bola ali, dá opção de passes. Eu gosto muito do Everton Ribeiro, em que pese nem todo torcedor do Flamengo realmente gostar. Eu me lembro muito do conselheiro Miranda, que tira ele toda hora, que não gosta do Everton. Eu acho que o Everton ainda tem um papel importante nesse time. Aí, assim, ele vai começar assim, e aí depois vai ter que tirar ou o Pedro ou o Gabigol, porque aí ele vai botar um Cebolinha, enfim. E as 2 escalações tem o Marinho, né? Mas será que o Marinho vai ficar titular mesmo com ele agora? Ele não, a segunda eu acho que não. A primeira tem. A primeira tem, a segunda não. A segunda é sem Marinho. É o Wesley França. São os 3 homens. Sim, é quando volta o Everton Ribeiro aí, exatamente. Essa é que você gosta mais, essa escalação. Exatamente. Não acho que só porque ele jogou com o Marinho numa fase ótima, o Marinho já seria titular, não. Mas que o Marinho jogou bem também. Quando entrou naquele jogo do Nublense, o Marinho jogou direitinho. Deu passe para gol. Deu assistência nos 2 gols foram dele, né? Então, é interessante. Mas aí você tem que tirar o Everton Ribeiro. Eu acho que eu prefiro com o Everton Ribeiro. Mas o Lugano, que aprendeu com o Milton Cruz jogar com 3 zagueiros, já gostou quando apareceu 3 zagueiros ali, não é isso? Não, eu gosto, mas convengamos que é um 3-5-2, não um 3-1. Meia, sim, né? Como ele falou quando chegou. Desapega disso, desapega. Convengamos, né? Ou seja... Põe a outra escalação do Lugano aí pra gente ver esses aqui 3. O Lugano gosta mais. 3-1-6, porque eu acho que um time como o Flamengo, né, que tem jogadores muito importantes, mitad de cancha de campo para frente, concordo com o que Sampaoli falou quando ele chegou. Abel também falou muitas vezes isso. Nós, em São Paulo, jogamos assim, com 3 zagueiros, você fica mais ofensivo. Porque você automaticamente coloca mais um jogador no meio campo, faz uma superioridade numérica no meio campo, né? E aí, com 3 zagueiros, você consegue, muitas vezes, entrosar uma marcação alta, estar bem, um bloco defensivo alto, bem entrosado. Então, você consegue realmente jogar em campo adversário, praticamente com 6 jogadores, 7 no campo adversário, né? Então, um time como o Flamengo, que quer ser protagonista e que tem bons zagueiros, mas que principalmente tem muito bom jogador de mitad de campo para frente, tem que aproveitar eles, né? Eu vejo esse time ofensivo mais equilibrado, a diferença do que... Eu vejo um buraco no meio nesse time. Mas o Vidal tem muita, apesar que não tem fôlego, tem muita experiência jogando aí. Mesmo eu penso que deveria ser Thiago Maia, né? O
o primeiro volante. Também penso que o Thiago Maia, Gerson e Vidal. Eu mudaria. Vidal tem mais experiência em todo isso e também o São Paulo confia mais nele neste primeiro momento, mas não deveria ser esse jogador. Mas com 3 zagueiros e um primeiro volante que seja táctico, você consegue todo o tempo adiantar as linhas, pressionar. E quando a pressão não acerta, você com 3 zagueiros você recua, fica no funinho da sua área, no funinho também fica entrosado e forte, né? Mas tem que ser 3 zagueiros, não um meio-campista improvisado zagueiro, um lateral de zagueiro, porque aí já as coberturas são diferentes, já a presença de área é diferente. Zagueiro, né? Zagueiro, que saiba... Mas aí quando atacar vai virar 3-1-6, porque é o Maringá. Perfeito. Porque aí vai todo mundo. Perfeito. Eles vão mesmo sufocar. Mas normalmente você agrega um jogador no meio-campo, né? Aí você faz superioridade numérica e consegue levar o jogo a campo adversário. São Paulo jogou assim na Argentina, no Chile, na U de Chile, em Santos, acho que também Atlético Mineiro. Então, não vai ser diferente em Flamengo, onde eu acho ainda tem mais jogadores com capacidade ofensiva para fazer isso. Não, esse é um time que tem uma capacidade enorme. Porque se você colocar Rodrigo Caio como líbero aí, então, eu quero entrar aqui na questão de quem seriam esses zagueiros, mas eu quero ouvir o Pascoalzinho antes. Eu não gosto dessa escalação. Eu prefiro a escalação com a linha de 4, porque eu acho que você explora melhor as jogadas pelo meio, com um homem específico ali para construir. Aí, se tiver um problema, se tiver congestionado, você pode alterar no sentido de abrir o campo. Nessa linha de 4... Mas o Flamengo é um time com posse de bola, é um time com capacidade de construção de jogo. Naquela linha de 4 que a gente viu na escalação do Internacional, o que fez o São Paulo? Ele abriu os corredores para os laterais. Sim. Certo? O Wesley passava pela direita, o Ayrton Lucas passava pela esquerda. O Gerson foi muito inteligente, porque o Gerson fazia um meia ponta. Ele não ocupava o espaço do Ayrton Lucas, mas ele tinha presença ofensiva pelo lado esquerdo. É um meia jogando ali para auxiliar os centroavantes. O Gabigol muitas vezes saiu pela direita para auxiliar ali o Vidal. Nessa escalação seria até o contrário, né? Porque o Gabriel cai mais para a direita e o Pedro fica mais dentro da área. Aí você perde um jogador no meio campo. Você fica mais defensivo. É oposto a... Não, porque você tem os laterais que sobem. Mas a linha 4, primeiro tem que defender, né? Ocupar seu espaço. Então, van de trás à frente. O que ele está falando começam 20 metros atrás. Os 2 laterais passam, ficam os 2 zagueiros com o volante. Lembra do contra-ataque no final do primeiro tempo contra o Internacional? A bola que o time vai adotar com os 3 zagueiros, eu só discuto um zagueiro, que por incrível que pareça, eu discuto só o Davi Luiz. A gente tem números dos zagueiros nessa temporada. Eu discuto só o Davi Luiz, porque os outros 2 zagueiros eu não discuto. O Bruno e o Léo eu não discuto. Que viraram quase que unanimidade ser escalado ou linha de 4 ou de 3 zagueiros, os 2 parece ser, são os 2 e mais um. E eram os mais criticados, né, há um tempo atrás. O Léo foi muito criticado. E hoje você olha lá os 5, esses 2, mais o Davi Luiz, mais o Pablo, mais o Rodrigo, e o torcedor pensa agora no Fabrício e no outro. Então... Aí, ó, Mauro, só pra gente ilustrar aqui, né, a quantidade de jogos e os números de cada um. O Davi fez 15 jogos com 8,87, quase um desarme por jogo ali, atrás só do Léo Pereira, que tem 0,92 de desarme por jogo e interceptação. É engraçado, né? Porque quando a gente olha essa tela, o Léo Pereira, que era justamente o mais questionado, é o que tá ali acima dos outros quando a gente pega os números. Tem jogos a menos que o Davi e o Fabrício Bruno, tem explicação. E o Rodrigo Caio tem menos jogos, mas também mais tímido, Pascoal. Qual que é a explicação? A explicação do Léo Pereira é porque quando passa o lateral esquerdo, quem é que faz a cobertura ali? Léo Pereira. Então ele vem, como ele é um jogador que tem velocidade para chegar no adversário, ele consegue tomar a frente do adversário. Então ele vai desarmando o adversário. O mesmo vale do Fabrício Bruno, que é outro jogador rápido que marca pela direita. Por isso que dá confiança de você botar 2 jogadores que apoiam até o fundo. Porque você tem 2 zagueiros que podem fazer essa cobertura. E ainda vai ter um zagueiro central e ainda vai ter um volante. 2 vagas para você, joga o Fabrício e o Léo. Não, Fabrício, eu só vou discutir os zagueiros, o líbero, que aqui no Brasil funciona de uma outra forma. Na Europa, o líbero é livre. Sim. Na Itália, o líbero é livre. Então, o líbero, não vou nem falar de nenhum líbero para não constranger ninguém. O líbero é aquele que pega a bola e sai para jogar. É o que tem mais qualidade técnica. Eu não sei como é que está o nível físico do Rodrigo Caio, porque ele é um baita jogador.
Agora, para a marcação pelas laterais, esses dois estão certos. Eu vejo o Flamengo com a qualidade de zagueiro que tem, de novo. E tem o Pablo ainda, né? E ainda tem Pablo. Com Leo Pereira e Fabrício, pelo que eu vi, jogador mais novo, né? Tan estado de forma físico, tão forte, para sair na casa, para sair no duelo, né? Por isso que tem melhores números, está mais forte nesse duelo, fazendo essa casa, e um livre que pode ser David Luiz ou Rodrigo Caio, jogadores técnicos, experientes, tempistas, bem protegidos, e liberar ofensivamente tanto a Ayrton Lucas ou quem quiser colocar por lado direito, né? Eu vejo o esquema muito claro, não tenho dúvida que Sampaoli vai terminar jogando assim, tenho dúvida. A torcida goste ou não goste, eu acho que vai terminar assim, e também acho que é o melhor para o Flamengo, né? Pelo momento, você colocaria o Davi ainda no campo? Sim, Rodrigo? Sim. Não, ainda David, até Rodrigo pegar mais futebol, né? Está com mais confiança, mas revisando, né? Já são dois jogadores de mais idade, Rodrigo com o problema das contusões. Acho que está muito claro, não tem muito por que duvidar. Não. Talvez não esteja no DNA da história do Flamengo, né? Ou talvez deve estar por aí, porque com a qualidade de jogador e com o treinador que o Flamengo trouxe, quando o presidente ou o diretor esportivo trouxe o Sampaoli, ele sabe que ele joga assim. Sempre jogou assim. Em los clubes, seleção, então por que vai mudar aqui? Inclusive tem jogadores para jogar daquele jeito que, volto a repetir, 3 zagueiros é mais ofensivo até que jogar com linha de 4, porque você adianta os laterais do meio campo, você fica com superioridade e você consegue, no meio campo e campo adversário, jogar com mais jogadores. Né? Tem uma coisa que nesse esquema, então, os zagueiros são fundamentais, os dois da cobertura são fundamentais, mas o volante tem um trabalho que tem que ser feito. Tem que ter um bom primeiro volante. Tem que ter um Mauro Silva. Você não vai gritar, Mineiro, onde é que você vai? Não. Você não vai gritar. Tem que ter um cara bom, né? Olha lá, tá vendo como é que é? Porque é o seguinte, quando passava ali, o Mineiro passava da linha do meio campo, escutava um grito lá atrás do gol, Mineiro, tá indo onde? Era ali. Você pegou o outro Matheus para entrar no time. Eu citei o Matheus Gonçalves porque mas o França, eu acho brigaria que parece... ali em tese por posição com o Marinho, né? Mas o França mas também tem bola para esse jogo específico, o Lugano tem a visão do que o Sampaoli fez... a história dele, né? Inclusive na última passagem dele na França e na Espanha, né? Agora. Só que no Flamengo ele está fazendo do lado contrário. Na França ele fazia com um zagueiro lateral, pela esquerda. Aqui ele está fazendo ao contrário. Ele empurra o lateral e faz o Léo... O Léo fazia a cobertura do lado esquerdo e o Fabrício Bruno faz a cobertura do lado direito, que ele põe um ponta. Lá ele punha o contrário. Era pela esquerda o apoio, tanto que o Gerson fazia esse mesmo trabalho que está fazendo agora, sim, abrindo esse espaço para ele com o Lucas passar, e ele fazia essa meia ponta. Então, eu acredito, como ele não, eu acho que o treinador tem que ter convicção. O Mauro fala assim, se é para errar, erra com a cabeça dele, tá certo? Ele vai errar, mas erra com a convicção dele. Ele vai acertar, acerta com a convicção dele. Então, nesse aspecto, eu acho que ele age corretamente. E também entendo que se ele precisa dar o bote em cima do Maringá para roubar a bola perto do gol adversário, ele tem que ter uma supremacia numérica na saída de bola para marcar o Maringá. Porque ele vai forçar o Maringá a quebrar a bola. Porque o Maringá não vai ficar trabalhando a bola no espaço curto, dentro da grande área, com a chegada do Gabigol, com a chegada do Pedro. Não, ele vai espremer o Maringá lá atrás. Entendeu? Ele vai tentar tirar esse espaço do Maringá para fazer o Maringá quebrar a bola no ataque. Aí é que tem que ter o posicionamento dos zagueiros para evitar a bola de velocidade, para não deixar mano a mano no contra-ataque. Então, tudo no futebol tem a versão que você pode aproveitar melhor e a versão que o adversário pode aproveitar desse espaço dado por você. Aí eu vou repetir, o primeiro volante é fundamental. O Thiago Maia tem que voltar a ser o Thiago Maia do Santos ou do ano passado. O Thiago Maia passando as linhas, entrando dentro da grande área. Não tem o Lugano para gritar para ele, vem aqui onde você está indo. Porque o Mineiro fez o gol no Mundial de Clube, gente.